Esse programa é mais um Neo Originals, produzido pela Neo Company. Fala pessoal, fala Neovintes, como vocês estão? Estamos eu aqui de novo, Thiago, meu amigo Caio. Um olá, Caio, pra galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa aí o horário que você estiver escutando mais esse NeoPod, o podcast da Neo Company. E hoje tá especial, a gente já começou arrebentando aqui, tá especial. A gente trouxe uma pessoa que vai falar sobre muitas questões hoje aqui no nosso NeoPod, envolvendo o Egito, envolvendo os mistérios em volta do Egito, envolvendo ali outras coisas. Ele é o verdadeiro mago da nova era. Ele é o Kleber Garcia Campos. Kleber Garcia Campos, ele tem uma trajetória bastante forte aí na literatura, na teologia, na pedagogia, em toda essa parte que envolve o Egito. Inclusive ele tem várias obras, vários livros que ele escreveu, e a gente vai abordar inclusive algumas obras dele nesse nosso NeoPod. Então, Kleber, como que você está? Thiago, foi um prazer você me convidar aqui. Eu estou aqui para ouvir e para falar aquilo que você me perguntar e aquilo que você deseja saber. Kleber, para começar, né, a gente quer começar esse nosso assunto. Como a gente vai abordar, o tema central aqui hoje é o Egito, são os mistérios que circundam essa civilização e por aí vai. Mas como que o Egito ele teve... qual a sua relação com o Egito? Por que você escolheu escrever essa obra, né? Se aventurar, né? É uma civilização aí, uma das mais antigas do nosso planeta, e tem muita coisa. Deve ter sido muito difícil você caminhar aí, né, nessa evolução dessa obra que você fez. Nós queríamos saber um pouquinho aí de como foi esse contato com o Egito. Beleza, Thiago. Falar sobre esse assunto é falar sobre uma parte da minha vida, né? Eu era jovem, meus 30 anos, eu estive na França, morei 3 anos lá. E essa passagem minha pela França foi muito rica, porque a primeira coisa que me passou pela cabeça logo que eu cheguei, eu fui lá para fazer estudos de teologia, de filosofia, dessas coisas todas. Mas eu estou aqui. Tem uma coisa aqui chamada Museu do Louvre. Eu não vou deixar de visitar essa coisa. Cheguei lá, fiquei espantado, porque eu estava acostumado com pequenos museus por aqui. E lá é um mundo, não é um museu. Logo que eu cheguei, falei, o que eu visito aqui? Aí tinha lá, Ala Egípcia. Nossa! E como é que visita isso aqui? Você coloca um microfone, chama um gravador no pescoço, escolhe a língua que você quer, coloca a fita e a fita dirige você em toda a ala. Nossa, sensacional. Botei a fita, escolhi a língua portuguesa, né? Podia escolher qualquer uma outra. Fui visitar toda a ala, que eu gastei não sei quanto tempo, se foram quantas horas eu estive ali dentro. Gente, foi uma descoberta. Falei, gente, esse mundo é fantástico. E foi aí que começou o meu interesse pelo Egito, tá? Aí depois, mais tarde, quando a vida girou e eu precisei de trabalhar, ganhar a vida, sobreviver, aí um dia eu falei, não, eu vou buscar o Egito. E comecei a estudar por minha conta. Eu não sou egiptólogo de formação acadêmica, não, eu sou um curioso do assunto, um estudioso, mas como eu tenho ferramentas, por que não usá-las? Estudei, fui fundo no assunto. Tem gente que fala sobre o Egito e não sabe uma letra do alfabeto egípcio antigo. Eu falei, peraí, eu tenho que estudar os hieróglifos. Fui lá e estudei, comprei um livro, eu tenho um livro comigo aqui até hoje, chamado How to Read Egyptian. Vou ler esse livro. Estudei, fui buscar aquilo que me interessava, aquilo que precisava saber para poder ler um cartucho
com o nome dos faraós e tal. Eu fui aprendendo, ajuntei e aprendi muita coisa. Depois, caiu na minha mão, na época, um livro chamado Moses e Akhenaten. Eu falei, o que é isso? Moisés e Akhenaten. Akhenaten é um faraó. Uhum. Esse Moisés, eu pensei, você compara os dois? Compara nada. Identifica. Falei, pô, Moisés era um faraó do Egito? Falei, gente, essa coisa é fantástica. Nossa. Eu preciso estudar isso a fundo. E fui fundo no assunto. Aí vi que esse cara tem um livro chamado sobre Yuya. Yuya era o mesmo Youssef, que é o mesmo José do Egito. Pô, mas esse cara me ajudou demais, viu? Esse cara me ajudou demais. Estudei, fui fundo para saber quem era esse José do Egito, que não era nada mais do que um descendente de um faraó do Egito. Então, aí, fui trabalhando na minha cabeça, fui trabalhando e fui aprendendo e usando hierógrafos para entender melhor isso e aquilo, e cheguei a escrever o livro Egito, Raízes Perdidas da Sabedoria Cristã. É isso aí que você tem na mão. Então, o Kleber, eu já queria puxar alguns pontos. Você comentou um pouco da sua trajetória aí de contato com o Egito e você deixou um pouco a gente aqui intrigado. Você teve contato com 2 outros livros que você citou agora na hora de você estar buscando para você escrever esse seu livro. E me fala um pouco mais sobre essa história, porque hoje a gente tem o Egito como um dos povos mais antigos desse planeta. É um dos povos que mais gira misticismo em torno dele, gira muitos mistérios, muita coisa muitos mistérios que nem são resolvidos e talvez eles nem serão resolvidos, porque como a gente estava até comentando, né, Kleber, havia muitos saques, né, na época, né, as pessoas roubavam. Túmulos eram muito saqueados, sabe, esvaziados, porque os faraós eram enterrados com uma fortuna muito grande. Isso despertou a cobiça de ladrões. Então, muita gente saqueou os sarcófagos todos, né? Aí, poucos túmulos foram respeitados ou não foram saqueados porque não descobriram onde estavam, né? Um deles foi do Tutankhamon, né? Que não foi saqueado, foi pego intacto, né? Exatamente. E assim, isso teve um prejuízo para nós hoje como conhecimento, né? Muitas coisas que foram enterradas, faraós foram perdidas e com o que foi perdido, perde-se o conhecimento, perde um pouco daquela cultura que poderia ser hoje muito mais rica, né? Se a gente pensar. Não sabe o que foi levado. Exatamente. Né? Mas uma coisa eu vou te dizer, quando eu me interessei para estudar o Egito, eu falei, eu não vou me interessar por múmias nem por defuntos. Também não vou me interessar por estatuetas de deuses e divindade. Eu vou me interessar por um povo que trabalhava, um povo que amava, um povo que brigava, um povo que fazia guerra, um povo que fazia paz, um povo que vivia intensamente. E foi esse povo que eu encontrei no Egito. Legal. A minha busca foi nesse sentido. Puxa, que interessante. Na verdade, pode falar, cara. Eu vou aproveitar um gancho aí para a gente tentar comparar, uma curiosidade. O senhor citou aí Moisés também, né? Além do José, também Moisés. Moisés era um faraó do Egito antigo. Isso aí está comprovado. Não tem como você fazer uma objeção. Assim, o que a gente costumou ver na Bíblia, toda a história, o que assim, em termos de comparação, a história que o mar foi aberto, esse comparativo entre o que foi na Bíblia e dentro dessa concepção aí de que Moisés foi um faraó comprovado, o que aí ficou perdido nesse meio, entre o que está na... Olha, eu vou te falar um negócio muito interessante que você vai anotar aí e refletir. Sim.
Quando a Bíblia foi escrita, quase, digamos, 1000 anos depois dos fatos, ela foi feita para dar uma instrução a um povo que morava em Canaã, que era chamado de povo israelita. E, para isso, tinha que passar ensinamentos religiosos. Então, a Bíblia é um livro religioso, não é um livro científico. Entende? Então, ela tenta passar que o Egito Antigo tinha uma escravidão e que o povo foi escravo do Egito. No Egito Antigo não havia escravidão, gente. Não havia... O Egito não era uma sociedade escravagista. Isso é falso. O único lugar em que o Egito é escravagista é na Bíblia. Fora da Bíblia, você não vê escravo no Egito. Havia, como havia em todos os povos, as pessoas que faziam guerras e as pessoas que não se entregavam nas guerras. Esses prisioneiros eram forçados ao trabalho, ganhavam trabalho forçado. Mas você escravizar uma ala da população e dizer que aquele povo é escravo a trabalhar de graça, isso nunca existiu no Egito, já está comprovado. Isso só existe dentro da Bíblia. Outra coisa, quando eu estou falando que Moisés era um faraó, a palavra Moisés, olha, vou te falar da palavra, começou como mesmo o assunto linguístico, a palavra MS, tem um símbolo egípcio para MS e de outro para o S, então para Moses. Essa palavra Moses, que é MSS, a vogal não existia no alfabeto antigo, era só as consoantes, era Moses, ou Moses, esses Moses, né? Você encontra como final na palavra, por exemplo, de Tutmoses III, de Ahmoses, de Ramses. Esse Moses significa ungido, significa filho primogênito, principalmente dos reis, que ungiam seus filhos para serem seus substitutos no trono, entende? Esse Moses significa ungido. Então, quando você encontra a palavra Moses, ele é um ungido. Quando o rei Akhenaten, ele decide assumir um programa maravilhoso de criar uma nova cidade, uma nova civilização, um novo grupo social que vai praticar o monoteísmo, que era pela primeira vez que essa palavra entrava. Esse rei criou uma cidade, fundou uma cidade para se desvencilhar da antiga liderança sacerdotal do Sul. Esse rei, ele foi combatido depois, ele teve que renunciar e levou a sua turma e seus seguidores para morar perto do Sinai, e ele então cedeu o trono para o filho dele, que foi exatamente Tutankhamun. Tá? Tutankhamun, a palavra significa imagem viva de Deus, e ele, Akhenaten, significava a glória de Deus. Entende? São esses nomes fantásticos. Tudo estava ligado à religião. Aí, então, o nome dele, de Akhenaten, não podia ser mais pronunciado no Egito. Então, esse pessoal se referia a ele como o Moses. O Moses. Quer dizer, o ungido. Ele quer isso. E isso ficou sendo o nome dele, que virou Moisés. Só isso. Depois ele consegue levar aquele povo dele para Canaã, no caminho, mas o grupo vai até Canaã e monta uma nova sociedade, e lá Canaã era uma província egípcia na época. Canaã, como eu falo, é a Palestina de hoje, o Israel de hoje. E lá aquela região se torna um país
que foi independente depois, mas ele era província egípcia. Digamos, essa peregrinação é o que, digamos, que foi descrito do Êxodo, né? Ah, tá. E a parte da abertura do mar, tem alguma coisa aí que foi incluída que... isso aí é uma história, eu diria assim, quase um gesto mágico para dizer que Deus era todo-poderoso e que protegeu o povo. Mas isso é mais uma lição de religião do que de ciência. Porque ninguém abriu o mar Mar Vermelho. Porque naquela região era uma passagem já normal das pessoas para entrar, para ir para Canaã. Já era um Canaã. Entendi. O que eu quis dizer assim, se tem alguma, por exemplo... Maré alta e maré baixa. Se essa abertura do mar tem alguma coisa que, assim, ela foi escrita desse jeito na Bíblia, mas se tem alguma coisa como lição de religiosa para ensinar, Deus protege, mas não tem nada a ver com... Mas, de forma, pensando como a ciência, Kleber, como que ela foi descrita? Como que a ciência faz essa leitura desse trecho da Bíblia? Olha, quando eu estudava teologia lá em São Paulo, eu fiz 4 anos de teologia, né? Católica, né? Fui fundo, meu professor de Bíblia era excelente, muita visão muito grande. Ele dizia, gente, maré alta e maré baixa. Eles passaram na maré baixa. Pronto, acabou. Certo. Agora você vai fazer uma leitura disso como um milagre, abrir o mar. Não precisava de abrir o mar, bastava esperar a maré baixa. Agora que você estava falando, Kleber, você citou um pouco daquela fase de transição do politeísmo para o monoteísmo, né? E essa transição do politeísmo para o monoteísmo, ela foi... você pode falar para nós um pouco como que foi isso? Porque o Egito ele tinha muita ligação com a astrologia, né? Inclusive os sacerdotes na época, até que eles davam os conselhos aos faraós, eles usavam muito a astrologia, né? Na época do Egito Antigo. Seguramente. Agora, o que eu quero dizer também é que a gente exagera muito. Eu tenho uma colega aqui de Facebook, né? Que toda hora coloca estatuetas, esfinges de deuses, de divindades. Olha, o Egito, na realidade, ele nunca foi tremendamente politeísta como está ali. Pronto, gente. Isso é interessante, porque o que é totalmente ao contrário. O que passam para lá. Pois é, essas diversas formas de manifestação de divindade ganhavam diversos nomes. Era só isso. Então, é como você tem Nossa Senhora. Quantos títulos de Nossa Senhora você tem hoje? Mais de 200. Tem vários. É uma só. Entende? Nossa, então, o Egito ganhava muitos nomes. Então, Amon significa o eterno. Aten era o sol poente. Né? Então, você tinha Ptah, era o pai. Né? Então, você tem vários nomes para dizer do mesmo Deus. Então, não significava que ele tinha um punhado de divindade. Agora, tinha, por exemplo, no sul tinha Trindade, que era Amon, Mut e Hanun. Amon seria o Deus eterno, Mut seria a deusa eterna, porque Deus não é só homem, ele é mulher também. Tá? E Hanun era o filho. Só que esse Hanun, olha como é que é interessante você descobrir. Sabe quem era esse Deus Hanun, que era o filho dos dois? Foi aquele que criou o primeiro homem de barro, fez um boneco e depois foi dado um sopro na cara dele e ele virou gente. Os judeus pegaram isso e transformaram no Gênesis, na criação de Adão. Então, quando você encontra isso, você vê que tudo isso foi aproveitado depois na Bíblia. Né? Até porque, como a gente abriu esse Neopod, esse episódio falando que é um dos povos mais antigos do mundo, né? Então, muita coisa aconteceu a partir deles, né? Kleber, essa trindade, ela também ela tem a ver com a trindade cristã,
ou ou é diferente isso? Não, como os cristãos depois inventaram uma trindade, eu não sei. Mas é porque eles precisavam de ser trindade, porque já que tinha um Deus na terra e um no céu, pelo menos são dois. Ainda arrumaram um terceiro para dar um equilíbrio de três, porque Deus tem que ser três. Então foi a trindade cristã. Agora, eu acredito nisso? Bom, isso é problema meu. Eu não acho que isso seja... você dividir Deus em três pessoas, para mim, é politeísmo. Então, nós vamos evitar isso. Mas o cristianismo acha isso sagrado e diz que isso é um mistério que você tem que acreditar. Acredite quem quiser. Né? Okay. Olha que eu sou teólogo, hein? Não, e isso teólogo, hein? Então... E não abandonei o cristianismo, não. Não, e você tocou num assunto interessante. Você tocou num ponto interessante porque faz a gente pensar, né? Por que tem essa divisão e essa semelhança entre esse povo, que era um povo bem antigo, com o que a gente sabe hoje, né? Essas semelhanças, elas são bem interessantes da gente conversar. Fazendo um ponto, eu queria voltar um pouquinho. Eu sei que falar de religião egípcia é um pouco chovendo molhado, porque a gente tem muito material disso, né? E você acabou mesmo de falar que, peraí, existe um exagero em relação a isso, é muita estátua, é muita coisa e tal, mas por quê? Existe alguma ligação? Porque os egípcios, eles desenhavam os seus deuses bem diferente dos deuses gregos, bem diferente dos deuses romanos, bem diferente dos deuses que a gente tem acostumado. Inclusive, eles têm... os deuses deles eram metade animais, metade até criaturas que, sei lá, não dá, às vezes, nem para saber quais são. Mas... Entendi. Acontece o seguinte, os deuses deles não eram animais. Aí é que entra a interpretação do que era a visão da divindade para o egípcio. Era essa que eu queria fazer. Deus se manifestava de diversas maneiras, inclusive em forma de animais, de aves, de crocodilos, não sei o que mais. Entende? Mas isso daí, então, a gente tem uma semelhança com a cultura grega. Porque, por exemplo, Zeus, ele se transformava também em animais, até mesmo para cortejar elas e tal, né? Ainda puxando essa parte, qual se você puder nos falar, um pouco da ligação desses sacerdotes egípcios com a astrologia? Ela é algo que deu início depois àquelas escolas de mistério. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, mas a astrologia, ela teve muito envolvimento no Egito. Você tem alguma coisa interessante para contar para nós, desse assunto? Eu diria o seguinte, sempre você encontra entre os faraós, entre a liderança egípcia, que existe o povão, existe a liderança, existe a classe sacerdotal, existem os intelectuais, existem os escribas, que é uma espécie de magos, né? Você pensou que era um escriba no mundo analfabeto? Exatamente. Ele era aquele que era capaz de registrar em rabiscos uma ideia. E era capaz de tirar de rabiscos uma palavra. Pô, isso é um gênio, né? É aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Mas era fantástico, né? Agora, o que você encontra nessa classe mais alta, egípcia, mais consciente, é que eles tinham uma sensação de que eles provinham do espaço sideral. Havia uma convicção de que eles provinham da região, particularmente da região do cinturão de Órion. Lá em Órion existia lá um lugar que eles eram convencidos, estavam convictos de que eles vieram de lá e para lá voltariam. Essa convicção é muito profunda em toda a história, principalmente dos grandes faraós do Egito, entende? Agora, eles voltaram para lá. Bom, esse é o grande mistério da história, não sabemos? Sim. Quem sabe sim, quem sabe não.
É um dos grandes mistérios que circunda essa civilização, né? Quem sabe, né? E aí a gente já pode, a gente pode puxar um gancho, Kleber, que você contou bastante coisa aí a respeito, inclusive, de Tutankhamon, de pirâmides. Eu queria puxar um mistério aqui que envolve até hoje vários estudiosos, vários programas de TV abordam, inclusive teve séries em canal fechado falando sobre esse assunto. Todo mundo parece que gosta de falar nesse assunto, mas eu queria uma visão sua a respeito dele. A tecnologia utilizada na construção das pirâmides. Essa é muito boa, viu? Eu acho que pirâmide, eu já vi muita coisa sobre pirâmides. Houve alguém que falou que a pirâmide é uma metáfora de pedra. Eu acho que ela não é metáfora, ela é muito mais uma alegoria de pedra. Ela está lá, você vê o mundo, você imagina a grande pirâmide. Ela tem 6 milhões de toneladas de pedra. Tá louco, não consigo nem imaginar isso. Uma coisa dessa é fantástica. Agora, ela está ali para quê? Ela é a única coisa que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Das 7, a única que sobrou foram as pirâmides. E a pirâmide está lá, intacta, calada, não fala nada, mas ela está dizendo alguma coisa. Eu estou aqui. Então, quanto às pirâmides, eu acho que você tem que fazer muito mais perguntas do que produzir respostas. A humanidade já perguntou demais. A pergunta é: quando? Quem? Para quê? Como? São 4 perguntas fantásticas. Quem fez aquilo? A ciência oficial fala que foi o faraó Kelps, o Ruf, né? Que foi lá e construiu na 2ª ou 3ª dinastia, e que usou 20 mil escravos durante 24 horas por dia, durante 20 anos, para fazer um monumento daquele, orientado por um gênio da arquitetura para levantar aquilo. E como que ele levantou? Você não sabe? Não, eles usaram planos não sei de quê, inclinados não sei de quê, carregaram pedra em cima de rodas não sei de quê, e inventam tudo, mas a resposta é bom você não dar. A pergunta, quem? Não sei. O que se sugere hoje é que as pirâmides têm 12 mil anos de existência, e não 4 mil, como se sugere. Pelo menos 12 mil anos de existência. Teriam sido feitas na época de Leão, como chama? Como é que chama? Hoje nós estamos na era da era de Leão. Tanto assim é que a esfinge, que é contemporânea, tinha cara de leão. Então, isso aí é a era de Leão. Outros acham que foi depois. Então, nós não sabemos. Quando nós não sabemos. Mas há uma sugestão de que que tenha pelo menos 12 mil anos de existência, que ela assistiu todo o começo e todo o fim da civilização egípcia. Todos os faraós conheceram e tal. Mas ela era túmulo de um rei. Túmulo? Você gasta 6 milhões de toneladas de pedra para fazer um túmulo? Pelo amor de Deus, gente, é pedra demais para pouco defunto. Você não acha? Então, são coisas que é uma pergunta. Quando? Quem fez? Nós não sabemos. Uma civilização antiga que passou pela Terra, dizem que nós somos a 5ª raça humana, que fez aquilo e deixou lá para nos ensinar. Ora, nós existimos. A pergunta está sendo feita aqui. Nós perguntamos. Quem? Quando? Como foi feito? Como foi feito? Para que foi feito? Explica. Hoje, eu preciso um condensador eletrônico.
condensava a eletricidade. A eletricidade era distribuída. Mas qual eletricidade? A energia elétrica era energia elétrica, era energia cósmica, era energia telúrica, era energia vital. Tinha energia que estava guardada ali dentro. Nós não sabemos. Inclusive eu ouvi falar muito nessa questão da pirâmide, ela reter, ela é um capacitador ali, né, de energia, ela tem dizem, né, inclusive o próprio formato dela já foi justamente pensado nesse tipo de situação, né? Mas isso aí você já está dando uma resposta que eu não dou. Não. O que eu ouvi é uma das coisas que a gente lê por aí, né? Correto. Então, eu acho que as pirâmides são um mundo de interrogatórios. E essa mundo de perguntas estão lá. Essas 4 perguntas estão lá. Mas eu não sei responder. Eu acho que a humanidade ainda não sabe responder. E ela zomba de você, dizendo: você pode responder o que quiser. Mas a pergunta continua sendo feita. O homem, né, desde o princípio, o homem ele gosta de tentar explicar tudo o que acontece, né? Então a gente tem essa gana, né? Desde né? Por exemplo, o direito seu de dizer o que você acha. Tudo bem, mas a pergunta continua sendo feita. Exatamente. É uma alegoria de pedra. Exatamente. E a gente tem isso, né? Por exemplo, que nem na cultura grega, por exemplo, o vulcão explodia e tal. Não, era Hefesto que estava fazendo as armas dentro do vulcão lá, que não sei o quê. Tudo dava-se uma explicação para tentar, porque eu acho, né, Kleber, eu não sei, eu queria até perguntar para você se você também acha isso, porque o homem, pelo menos, acreditando em alguma coisa, ele tem menos medo daquilo que é o homem tem medo do... Então, eu acho assim, nós não sabemos. Eu vou gostar muito de um dia achar uma explicação, mas é muito inteligente uma coisa que me falaram uma vez. Uma boa pergunta vale mais do que dezenas de respostas precipitadas. Isso é verdade. Eu acho que a pirâmide é uma grande pergunta. Isso é verdade. E, por falar em pirâmide remete a Faraó, remete a uma série de mistérios. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte mistério, Kleber. Tutankhamon. Meu Deus do céu! Quando eu li bastante sobre essas questões de mistério do Egito, sempre vem essa maldição, essa coisa que falam de Tutankhamon. Você pode explicar um pouco para nós sobre isso? E o que você acha dessa tal maldição, dessa suposta maldição? Olha, primeiro eu queria falar do Tutankhamon. Por favor. Primeiro, ele não foi um grande faraó. Ele foi um menino que aos 12 anos assumiu o poder e aos 19 morreu. Teve tempo de ser um grande faraó? Não teve. Ele foi apenas um garoto que esteve no poder sob o comando da classe sacerdotal de Wastra. Só isso. Agora, fez o trabalho dele e morreu. Dizem, a morte dele é misteriosa, acham que ele tinha um defeito genético, que morreu por problemas genéticos. Outros acham que ele foi assassinado. Ninguém sabe como ele morreu. Acontece que ele morreu com 7 anos de adolescência no poder. Agora, ele não fez um grande túmulo para ele. Provavelmente quem fez toda a sepultura dele foi o tio dele, aí, que era filho de Júlia e que era tio dele, tio avô dele. Esse tio dele, que foi faraó durante 3 anos, fez o túmulo de Tutankhamon de uma maneira bem feita, bem secreta e guardadinha. Agora, se o faraó teve tempo de lançar a maldição, nós não sabemos. Ele morreu quase que de repente. Não acho que ele não falou, eu vou dar uma sentença. E se ele fosse um velhinho, mas um menino de 19 anos, teve tempo de lançar a maldição? Fazer maldição. Não teve. Eu acho que essa maldição nunca existiu.
Alguém abriu a sepultura e morreu? Bom, eu acho que você abriu uma sepultura de 2.000 anos, 3, 4.000 anos atrás, você sempre pode respirar alguma coisa estranha lá de dentro e cair morto, né? Isso aí nem é maldição, isso pode acontecer. Agora, eu não acredito nessa maldição, honestamente. Não, interessante, porque isso que você falou agora me fez pensar por um ângulo que eu não havia pensado. E se existisse algum produto ali, algum produto químico que usaram, inclusive sei lá, no embalsamento, sei lá o que eles fizeram lá, que ao abrir... Um vírus violento que se escondeu lá no meio do túmulo e, de repente, desenvolveu e 2.000 anos depois pegou você. Acabou, hein? Exatamente. Para você ver... Esse vírus que anda solto por aí pode ter vindo, por exemplo, do espaço. Gente, pode ter vindo do espaço. Olha! Você não sabe. Olha! Olha! Você traz do espaço, você manda uma nave espacial, ela volta. Você não sabe o que ela traz? Por mais cuidado que você tenha, ela pode ter trazido um vírus do espaço e nós não estávamos preparados para receber aquele vírus. Acabou. E agora eu tenho uma pergunta para fazer aqui que me veio na cabeça agora e eu vou pegar você no pulo, cara. Pegar o senhor no pulo. Você acabou de puxar um gancho numa pergunta bem direta que eu quero fazer. Você acredita que os egípcios tiveram contato com extraterrestres? É um tal negócio, né? Já foi encontrado até uns desenhos lá de baixo, com helicóptero, com submarino e tal, lá em determinada região do Egito, e nós não sabemos. Agora, o que eu acho, na minha opinião, é que esse grande faraó monoteísta, Akhenaten, ele tinha ligação com seres muito especiais, que o conduziram e o orientaram. Agora, esses seres não eram da Terra, isso eu te garanto. Olha, até arrepia agora. A lei lá no Sinai, ele recebeu, as leis que ele receberam eram praticamente as próprias leis de Osíris, que eram os 42 mandamentos de Osíris, ele recebeu aquelas leis. Mas aquelas leis veio para orientar. Agora, há toda uma descrição de uma forma de comunicação na base do fogo e da luz e da sarça ardente, aquela coisa toda, aquilo ali é misterioso. E esse ser que conduziu e que orientou o Akhenaten não é um ser terrestre, isso eu te garanto que não era. E que acompanhava os egípcios, então chamamos de israelitas, né, pelo deserto, e que jogava comida lá de cima, que era o maná, e alimentava, e iluminava o caminho daquele grupo de pessoas deslizando pelo deserto. Aquilo ali não era coisa da terra. Aquela coisa chamada Arca da Aliança, que soltava fogo, que matava quem punha a mão, aquilo ali é misterioso, mas aquilo ali é um instrumento eletrônico muito sofisticado, aquilo não foi feito por seres humanos da época, aquilo ali é misterioso. Que eles possam ter sido conduzidos e orientados por algum ser extraterrestre, isso aí é uma boa de uma pergunta que pode ser respondida como sim, não sei. Eu queria puxar até um gancho, porque dentro da questão dessa questão dos extraterrestres, né, tem uma questão das tábuas dos sumérios. Eu não conheço assim, eu conheço superficialmente por um vídeo que eu vi, que conta uma história também da nossa origem, que seriam seres assim superiores, né, que assim, o nome deles parece que são os Anunnaki. Os Anunnaki, que vieram do céu. Isso, e daí, assim, isso tem uma relação próxima com o Egito em si, ou é assim, isso está separado, cronologicamente é diferente? Olha, se isso estava ligado com o Egito, é uma pergunta, e não sabemos. Agora, como responder também não sei. Agora, que os israelitas
foram, principalmente a liderança que foi levada por Nabucodonosor para morar lá na Babilônia, e lá eles tiveram contato com toda a cultura suméria antiga e dos Anunnaki, eles tiveram. E que eles transcreveram isso nos textos bíblicos de uma forma muito didática deles, eles fizeram. Agora, isso existiu, né? Nossa, são por exemplo, de Adão e Eva. Né? Eles é diferente, assim, não está relacionado, não tem uma relação com o Egito, com o Egito, mas sempre os israelitas que ficaram anos aprisionados na Babilônia por Nabucodonosor, né? Sim. Caramba, explodiu a cabeça, né? São vários. Você ia fazer uma observação. Você ia fazer uma observação e a gente acabou te cortando. Você queria, acho que, complementar alguma coisa. Sobre os Sumérios, sobre os Anunnaki. Sobre os Anunnaki. Os Anunnaki. Pois é, os Anunnaki, eu não tenho assim, uma instrução total. Até estou para ler um livro fantástico que está sendo anunciado e realmente há uma sugestão muito grande de um povo fantástico que teria vivido antes dos Sumérios e que teria existido ali naquela região que hoje é o Iraque, o sul do Iraque, e esse povo tinha poderes que você nem imagina quais são. Você não tem aqueles poderes que eles tinham. Então, esses poderes é que eu falo. O ser humano, essa nossa raça humana atual, é desprotegida desse poder. Nós não temos os poderes. Os poderes humanos, da mente humana, os poderes de transportar montanhas, que Jesus Cristo falou, se você tiver convicção, você pode transportar a montanha. Você consegue transportar uma montanha? Não, mas ele diz que você pode. Sim, esse poder está dentro de você. Por que você não usa? Porque você não é um mago da nova era. Era esse gancho que eu queria dar. Maravilha, gostei. Gostei do gancho, Kleber. Eu queria só colocar, já que o senhor citou assim, Jesus Cristo, antes da gente entrar aí no seu livro, assim, qual que é, dentro de todas essas concepções, a figura de Cristo, assim, ele foi, assim, ele realizou realmente tudo aquilo, né? Ele foi, dentro de tudo aí que o senhor conhece, qual que é a sua visão sobre Jesus Cristo? Uma visão geral. Uma visão geral, não precisa nem se aprofundar tanto. Olha, numa visão geral, se você me apertar num cantinho e falar, na realidade você pensa assim, não sei, mas eu imagino que sim. Ele era um ser extraterrestre fantástico que se encarnou aqui de uma maneira fantástica, que ensinou coisas maravilhosas. Os ensinamentos são extraordinários e depois ele voltou para a sua civilização, de onde ele veio. Se veio de Órion, se veio de Sírios, se veio das Pleiades, não sei, mas ele voltou para lá. Essa é a minha visão. Agora, posso provar isso para você? Não, não posso. Mas o que ele falou é maravilhoso. Eu respeito profundamente essa figura. Acho que assim nós tínhamos que meditar mais. Agora, foi passado para nós como se passava no passado. Uma pessoa extraordinária que chegava era divinizada imediatamente. Alexandre Magno, depois que ele fez toda a campanha de destruir o Império Persa, ele foi considerado um deus. Sim. Né? Então, divinizavam-se as pessoas. Ele foi divinizado. Agora, ele era um deus. O que é ser um deus? É aí que entra toda uma concepção que é Deus. Não vou ensinar teologia para vocês. Sim, sim. Agora pode voltar, a gente pode voltar para os magos dos magos da nova era. Eu tenho uma coisa, eu comecei a ver um pouquinho mais sobre isso, e a primeira coisa que me explodiu a cabeça, já me explodiu a cabeça logo na primeira frase, que eu queria colocar aqui para os neo-ouvintes também,
para causar uma certa, até mesmo uma certa curiosidade. E depois a gente vai fazer aqui as dicas de leitura, inclusive sobre esses 2 livros que a gente está abordando nesse Neopod. Já quero antecipar aqui o final, Kleber, e perguntar, na verdade, já deixar um convite para um próximo capítulo a gente abordar mais assuntos aí, de você voltar aí com a gente para abordar mais assuntos. Onde está? Olha só isso daqui, pessoal, olha só, né, ouvintes? Para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente está falando. Onde você estava antes de chegar neste planeta? Pronto. Era só essa frase que eu queria falar, e que se o Kleber quiser comentar um pouquinho, mas sem muito aprofundamento, até para não perder a magia de você ler mais, né, sobre os magos da nova era, seria interessante, Kleber. É Tiago, né? Isso. É o Tiago que está falando, né? Sou eu que estou falando. É o seguinte, essa pergunta foi colocada na introdução do meu livro Magos da Nova Era, mas eu sabia, só as pessoas com real sensibilidade são capazes de ler isso e ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Nossa! Você foi fundo, porque essa frase é o que resume todo o conteúdo do livro. Onde você estava antes de vir nesse planeta? Você não é desse planeta, cara. Não. Você não é desse planeta. Você é de outro lugar do universo que eu não sei onde é. Mas você não é daqui. Agora, onde você estava, você não sabe. Não. Isso foi cortado de você a comunicação da sua origem para que você mergulhasse nesse planeta e fizesse a sua caminhada. E a sua caminhada como se tivesse vendas nos olhos, sem enxergar. E você está dando a sua caminhada, a sua belíssima caminhada, e vai abrindo devagarzinho os olhos, e vai tentando entender. Quem sabe um dia você descobre. Quem sabe um dia você nunca vai descobrir, mas você veio de algum lugar. Agora, toda a história de Magos da Nova Era se resume nisso. Você realmente não é daqui. Você, ao entrar aqui, perdeu todos os seus poderes, eles ficaram atrofiados ou bloqueados, e os poderes que você tem são fantásticos, são aqueles poderes que o Cristo fala. Lá no reino dos céus é assim, aqui não é. Lá é, mas aqui não é. Lá você cura as doenças, lá não existe doença, lá não existe miséria, lá não existe pobreza, lá não existe ignorância, lá você pode parar a fúria do tempo com a mão, lá você pode transportar uma montanha e jogar dentro do mar. Isso ele ensinou e falou que você pode fazer. Mas você não faz por quê? Porque os poderes que você tem estão atrofiados. Mas você só conseguirá quando você desatrofiar, quando você resgatar esses poderes que estão dentro de você. Aí você será o mago da nova era. Então, a nova era da Terra será a era em que nós teremos esses poderes. Caramba! Agora que explodiu mesmo. Eu acho que isso valeria a gente não ter a oportunidade de ler, mas eu acho que seria muito legal a gente estar por dentro do conteúdo e a gente pegar uns pontos para a gente discutir sobre o livro em si. E não só convidado, Kleber, você está convocado a participar de um novo episódio para falarmos um pouco mais sobre esse tema, que é um tema bem interessante aí também, que também não deixa de circundar um pouco o Egito, né? Querendo ou não, a gente falou ao decorrer dessa nossa conversa muito sobre que a gente não é desse planeta, sobre que existem mistérios ali em volta da astrologia, de como eles sabiam das coisas, talvez ajuda de outros seres que a gente não sabe quem são. Então, tudo isso está, de certa forma, interconectado, vamos dizer assim? Tiago, deixa eu te falar um negócio. Claro. Há coisas
que com o tempo, com a vivência, a gente começa a parar e pensar. Eu tenho um nome, meu nome é Kleber. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Formiga. Lá não existia uma única pessoa que tivesse esse nome. Eu passei a minha vida inteira procurando gente que tivesse esse nome. Foi só de uns 20 anos para cá que começou a aparecer xarás meus no mundo. Como é que meu pai me deu esse nome? Você sabe como foi? Ele ia me dar o nome de Miguel, que é, aliás, o nome do meu neto e era o nome do meu avô. Era um nome que ia ser um nome de família. Nome forte, né? Nome forte. Ele saiu para me registrar como Miguel. Quando ele passou na casa da minha avó, que era uma senhora muito distinta, tinha um casarão muito grande na cidade, meu pai morava numa fazenda. Chegando lá, ele olhou na mesa, lembra aquelas mesas grandes que tinha nas copas, grandes mesas de sala de jantar? Tinha um convite de formatura do Colégio Arnaldo aqui de Belo Horizonte. Ele olhou. No meio estava o nome Kleber. Falou, pô, eu vou chamar o menino de Kleber, de Miguel, não vai ser Kleber. Ele me registrou como Kleber. Ele nem sabe o que significa esse nome, nem de onde veio. Aí, um dia que eu fui para a França, eu descobri que na Étoile, que é de baixo, que é um conjunto de avenidas debaixo do centro de Paris, tinha uma rua chamada Avenue Kléber. Falei, pô, em meu nome? Não. Quem é esse cara? Fui estudar a vida dele. Jean-Baptiste Kléber era um general nascido na Alsácia e que foi governador do Egito na época que os franceses ocuparam o Egito e na época que nasceu a egiptologia moderna. Esse cara foi morar no Egito e lá ele foi assassinado por um fanático árabe. Você acredita nisso? Olha, é aquela questão de tudo estar conectado. É uma coincidência ou é uma providência? Será que eu sou aquele cara que nasceu de novo? Cara, agora arrepiou, hein? Olha que coisa. Não, e Kleber, muito além disso, né? Como que você foi até ali, você viu aquele nome, te chamou a atenção, você pesquisou. Olha que coisa, né? E parece que tudo foi colocado para você ter esse nome, né? O seu pai local naquele momento. Agora eu vou pesquisar meu nome também para ver se agora eu também vou. Na verdade, eu meu nome. Era um general de Napoleão. Nossa, general. E Napoleão, hein? Que figura, hein? E Napoleão tem uma história que gera assunto também, hein? Gera bastante assunto. Então, são essas coisas que a vida traz, que a gente mostra. São perguntas que você vai fazer e a gente sempre vai perguntar. É mais importante uma boa pergunta do que dezenas de respostas, tá? Então, Kleber, você pode dizer que ao longo da sua jornada, da sua vida, você colecionou mais perguntas do que respostas? Sim. Então você cumpriu a missão. Então o senhor cumpriu a missão. Sem dúvida nenhuma. Eu resposta, procuro, mas eu não tenho. Se você me falar, dá todas as respostas, eu sou um grande idiota se eu disser para você que eu tenho resposta para tudo. Eu sou mais ou menos igual o Raul Seixas cantava, né? É mesmo a metamorfose ambulante, não é? 1000 perguntas, não, é melhor perguntar. Então, vamos perguntar. Agora, resposta? Não sei. Então, do que é melhor ser a metamorfose ambulante do que ter a resposta para todas as perguntas, né? Não tem isso, uma música dele, não é assim?
Sim. Do que ter resposta para todas as coisas. E o Caio, que está aqui do meu lado aqui, o Caio é músico, viu, Kleber? O Caio gosta. Como é que é a música mesmo do Raulzinho? Canta. Qual música? Aquela do Metamorfose Ambulante. Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Isso aí. Eu não tenho opinião formada sobre tudo. Eu sou igual ao Raul Seixas. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe dei o amor. É menino para casar, Kleber, olha só. É muito bacana. Vocês são ótimos, gente. Hoje vocês são pessoas maravilhosas, tá? Quando vocês fazem esse mundo de conversa, de troca de ideias, isso aí é enriquecedor demais. A gente cresce com isso, viu? Eu cresci muito conversando com vocês. Nossa, e a gente então, a gente foi para Orion, a gente foi para o Egito, a gente foi para vários lugares aqui. Subiu nas pirâmides. Nossa, a gente conheceu o Tutankhamon ali. Espero não ter pego nenhuma maldição. Mas... Não tem. Maldição tem. Vai que ricocheteia. Vai que ricocheteia, né, Kleber? Bom, meus amigos, né, ouvintes. Caio. Né? Kleber, para encerrar para os nossos neouvintes, você tem alguma frase para deixar para nós hoje aqui registrada? Você tem algum pensamento? Não precisa ser necessariamente uma frase só, mas você tem alguma coisa para deixar para nós? Para concluir tudo aquilo que você já deixou? O que eu diria para vocês é que o que importa para a gente é buscar. Não fique parado. Você ficar parado e disser assim, eu fiz meu curso universitário, aprendi tudo que tinha que saber. Você não sabe nada. No dia que você saiu da universidade, o mundo já era outro e você já está desatualizado. Buscar. Você, numa universidade, você não vai aprender conteúdo só. Tem conteúdo também, mas não é só. Você vai aprender a aprender. Quando você aprender a aprender, você vai aprender tudo que existe. Você vai descobrir que o mundo é um grande ponto de interrogação. Todo dia eu me pergunto sobre isso. O mundo, o que é o mundo? É um ponto de interrogação. A Terra é uma grande... Eu imagino assim, eu aqui, vendo a Terra lá no céu, lá no alto, como um pontinho brilhante. Eu falei, você é apenas o que é você, Terra. Meu planeta, meu mundo, onde eu vivi, onde eu amei, onde eu odiei, onde eu briguei, onde eu levantei, onde eu percorri. O que é? Vamos perguntar, sempre perguntar. Perguntar é a maneira mais correta de crescer, tá bom? Nossa, agora eu vou levar comigo a seguinte questão: aprender a aprender. Pronto. Isso. Eu acho que essa foi a frase, né? Isso foi sensacional. Kleber, foi sensacional, foi um papo super gostoso, assim, eu amei. Tem assunto para vários episódios aí, a gente vai marcando aí para a gente poder continuar aprendendo a aprender, né? Vamos continuar fazendo. E, pessoal que está aí nos ouvindo, acessem as redes sociais da Neo Company, lá tem tudo. A gente vai colocar trechos desse nosso podcast com o Kleber nas redes sociais para vocês escutarem também, para trazer vocês para dentro da nossa rede social, para vocês escutarem. Das obras também, né? E das obras do Kleber, vai estar tudo nas redes sociais. Então aqui a gente abordou magos da nova era e também o grande centro foi, né, Egito, raízes perdidas da sabedoria cristã, que rendeu aí esse papo show de bola, com muitos mistérios, e a gente acabou ficando, que nem o Kleber acabou de nos ensinar, né? Com mais perguntas do que respostas. E tem aquele outro também que eu falou que ia passar. Qual que é aquele outro livro, Kleber? Não, é o Caldeirão dos Deuses. Isso, Caldeirão dos Deuses, que eu vou ter... Chama-se, é um nome em latim, Mare Nostrum. Mare Nostrum, né? Mar Nosso, né? Que significa nosso mar. Nosso mar, né? Que é o nome que os romanos davam ao mar Mediterrâneo. Perfeito.
Cara, o mar Mediterrâneo era o mar dos romanos, então era Mare Nostrum. Mare Nostrum. Ele é o caldeirão dos deuses, porque ao redor dele 1000 crenças se desenvolveram. E para encerrar então, né, ouvintes, a gente queria dar um recado aqui, que de uma invasão no nosso programa aqui, uma invasão, a gente falou de extraterrestre, a gente falou de alienígena, e tem um cara, ele apresenta um dos nossos Neo Originals aí para passar um recado para vocês. Tech Hour. Tech Hour, quinta, 19. Uau! Uau! É isso aí. Pessoal, é isso aí, pessoal. Tenham aí todos um bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que vocês estiverem assistindo. Foi uma honra muito grande. Fica aí ligados nos nossos programas aí do Neo Originals. Logo, logo a gente vai trazer o Kleber de volta. A gente tem o Henrique todas as quintas-feiras. Tem ali portal, tem rede social, enfim. Like e principalmente dislike no Henrique. Xinga bastante ele lá. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Boa noite, um abraço. Boa noite. Tchau, até mais. Tchau, tchau.